E aí, vamos ver os principais tipos de ações disponíveis na Bolsa de Valores e entender que cada ação possui uma característica específica que você precisa conhecer antes de investir. Então, vamos embora pro vídeo? Meu nome é Fernando Cunha, especialista em investimentos, e hoje vamos continuar a série de vídeos Descomplicando Ações. Se você quer entender mais sobre investimentos, confere o link da série de vídeos aqui no card e também na descrição, beleza? Bom, temos vários tipos de ações negociadas na Bolsa de Valores. E existem também vários tipos de segmentos de listagem, também chamados de níveis de governança corporativa, que são como grupos ou categorias que classificam as empresas. Eu já fiz um vídeo sobre esse tema, confere aqui no card e na descrição também. Então, vamos ver os principais tipos de ações, algumas características de como elas funcionam. Vamos ver aqui primeiro as ações ordinárias, ou também chamadas de ações ON, as ações preferenciais, também chamadas de ações PN e as ações Units. Então, primeiro vamos começar pelas ações ordinárias. Esse tipo de ação permite que o dono participe de algumas decisões relacionadas às operações da empresa e que tem direito a voto nas assembleias, que é basicamente uma reunião dos acionistas da empresa. São discutidos temas relevantes que afetam direta ou indiretamente os interesses dos investidores. Esse voto ele tem mais peso se você tem uma quantidade grande de ações. Então os pequenos investidores têm menos relevância na votação e, por consequência, os grandes acionistas conseguem influenciar mais os rumos do negócio. Na teoria, as ações ordinárias podem envolver um risco um pouco maior pelo fato dos acionistas ON serem os últimos a serem ressarcidos caso ocorra uma falência da empresa, por exemplo. Porém, as ações ON elas conferem maior alinhamento com a gestão, porque de fato são as mesmas ações que os controladores da empresa possuem. As ações ON possuem um mecanismo que a gente chama de tag along, ou venda conjunta, que é um mecanismo que protege o pequeno investidor caso ocorra a venda do controle da empresa que você é acionista. Então, digamos que exista uma oferta de aquisição por outro controlador, que não é bem vista pelos investidores, então os investidores eles têm a opção de sair da empresa. E o que acontece com os preços? Eles tendem a despencar de valor. Isso já aconteceu várias vezes, mas caso a empresa tenha a opção do tag along, você fica mais tranquilo para esperar e vender a sua posição e, se quiser, sair da empresa no mesmo preço que o majoritário. Por exemplo, se as ações que possuem um tag along de no mínimo 80%, você pagou R$100 pela ação. Digamos que foi feita uma oferta de compra da empresa, o que significa que se a empresa for vendida, você receberá 80% do valor pago por ação. Você receberia de volta o valor de R$80 na sua mão. Se o tag along for de 100%, o novo comprador é obrigado a oferecer para você, acionista majoritário, o mesmo valor que ofereceu para o controlador de R$100. As ações na Bolsa de Valores são identificadas por um código, ou também chamado de ticker, com letras que representam um nome da companhia e um número que representa o tipo. As ações ordinárias carregam um número 3 no final. Por exemplo, a empresa Valorize com o ticker VLRZ3. Qual as vantagens de possuir uma ação ON? A primeira delas é um alinhamento com o controlador da empresa, porque na prática você possui as mesmas ações do controlador da empresa. O segundo é uma opção de voto nas assembleias de acionistas que pode influenciar os rumos da empresa. E quais as desvantagens da ON? Elas podem ter menor liquidez para negociação, ou seja, você pode ter dificuldade de transformar as ações em dinheiro num cenário onde o volume de negociação seja menor. Os investidores que investem a longo prazo, com a mentalidade de sócio, eles tendem a escolher as empresas com ações ON, porque essas são as mesmas que o controlador possui, o que aproxima os interesses dos minoritários aos interesses dos majoritários. E agora vamos ver as ações preferenciais. A principal característica é que ela não garante ao investidor direito a voto em assembleias para tomar decisões dos rumos da empresa. As ações PN são aquelas que, primeiro, podem dar prioridade ao acionista quanto ao recebimento de dividendos e, segundo, podem dar prioridade no reembolso de valores no caso de falência ou liquidação da empresa. Para as ações ordinárias não há essa prioridade.
Porém, esse reembolso, na prática, acaba sendo raro de acontecer. Se a empresa declarou falência, ela tem uma lista de obrigações para honrar e há uma ordem de prioridade e os investidores são os últimos a receber. Então, na prática, é quase que impossível sobrar para os investidores, no final do dia, algum valor no caso de falência. Então, tudo vai variar de acordo com a empresa. E também, obviamente, só serão distribuídos dividendos se a empresa tiver lucro no período. E, é claro, se a empresa resolver distribuir esses lucros com os acionistas. Dá uma conferida no vídeo que eu falo sobre payout para entender mais sobre isso, beleza? É comum que essas empresas PN, elas não ofereçam voto no conselho administrativo. E a exceção acontece quando o estatuto da empresa prevê o contrário. E vale destacar que se a empresa passar 3 exercícios consecutivos sem distribuir resultados na forma de proventos, de dividendos, assim as ações preferenciais vão conceder direito a voto. E isso acontece mesmo que não exista previsão em estatuto. O que é importante considerar nas PNs é que elas podem não possuir um mecanismo conhecido como tag-along, que serve para proteger o acionista minoritário quando há uma mudança de controle da empresa. E é importante conferir isso no site de relacionamento com o investidor de cada empresa. É bastante comum a gente ouvir argumentos de que as ações preferenciais protegem menos o acionista minoritário. Uma diferença das ONs e das PNs pode estar na liquidez, que é a flexibilidade de vender as ações e transformar esse investimento em dinheiro novamente. E na Bolsa de Valores brasileira, as ações preferenciais costumam possuir maior liquidez. Essa diferença ela ocorre devido a maior ou menor procura em adquirir uma ação ou outra. As ações preferenciais tendem a ter no final o número 4. Por exemplo, a ação da empresa Valorize teria o ticker VLRZ 4. Agora, as ações preferenciais também poderiam ser colocadas em classes, que podem receber os finais 5, 6, 7 e 8, de acordo com a classe. Por exemplo, classe A, final 5, classe B, final 6 e assim por diante. E para entender melhor, é importante que você leia o estatuto da empresa no site de relacionamento com o investidor. E por fim, a gente tem as ações do tipo Unit, que são um conjunto de ações ou um pacote que são compostas por várias ações, por ações ordinárias e preferenciais. As proporções de papéis ON e PN no pacote das units varia de empresa para empresa. E novamente, você consegue conferir isso no estatuto, no site de RI da empresa. Eu vou mostrar isso para você na prática daqui a pouco. As units são ações normalmente terminadas em 11, como por exemplo a ação da empresa Valorize com o ticker VLRZ11, que poderiam ser compostas por uma ação ordinária, ON, mais 2 ações preferenciais, PN. Vale lembrar que os ETFs e os fundos imobiliários também podem ser negociados com o final 11 no código. E agora, para a gente ver isso na prática, eu trouxe aqui um exemplo e vamos dar uma olhada nas ações da Taesa, que possuem os tipos de ação ON, PN e Unit. Aqui a gente já tem as principais informações, eu já puxei aqui os preços de fechamento da ON, né, ações da ON da Taesa a R$ 13,16, a PN a R$ 13,22 e a Unit a R$ 39,60. No caso da Unit da Taesa, ela é composta por 2 ações PN, tá, e uma ação ON. Então fiz o cálculo aqui, né, da proporção dentro da PN, ela vai custar R$ 39,60. Ou seja, se eu comprar individualmente aos preços de mercado que a gente tem aqui, puxando o preço da ON e puxando o preço da PN, dá a mesma coisa, né? E tanto faz então eu comprar a relação a preço, né? Tanto faz eu comprar a Unit quanto comprar individualmente as ações ON e PN. Mas se a gente tiver uma variação de preço, nesse caso, vamos supor aqui de R$ 13 para cada uma das ON e PN, nesse caso faria mais sentido, né, olhando apenas para o preço, eu comprar as ações individualmente ao invés de comprar a ação Unit, porque o pacote das ações ON e PN está mais caro do que eu comprar individualmente elas no mercado. Tá? Então esse é um olhar que você pode ter, tá, em relação ao preço. E a gente também avalia outros aspectos para escolher qual é a ação, né? A gente vai olhar também principalmente para a empresa que a gente está escolhendo investir, mas a gente pode olhar para outros indicadores, como o dividend yield, é o dividendo recebido em relação ao preço que você está pagando. Então aqui nesse caso o maior dividendo é da ação PN.
o preço sobre o lucro, né? O preço que você paga e o lucro que você recebeu nos últimos 12 meses, nesse caso. A gente vê aqui que o PL, nesse caso da PN, ele está menor, ou seja, você tem aqui um valor menor, né? Um preço menor em relação ao lucro que você recebe. Todas elas têm o mesmo tag along, 100%, e é importante a gente observar o free float, né, que são as ações disponíveis no mercado. E a gente vê que a PN tem um free float bem maior. Eu puxei aqui as informações também, tá, de liquidez diária. É importante a gente observar qual é a quantidade de negociações diárias. Por quê? Tá? A negociação diária vai influenciar diretamente na nossa liquidez, né? A forma que a gente tem de transformar esses investimentos em dinheiro. Então, digamos que você passou 10, 15, 20, 30 anos comprando ações da Taesa, tá? E você juntou um valor ali de 2 milhões de reais em investimento somente da Taesa. Agora, imagine que você comprou apenas ações ON. Você tem uma liquidez diária, no caso da ON hoje, de 800 mil reais na média. Então você teria dificuldade, digamos que você precisasse, por algum motivo, vender esses 2 milhões de reais, ou precisasse vender uma parte, você teria mais dificuldade de vender essas ações a mercado, porque você tem uma liquidez, uma quantidade de negociação baixa. Se você tivesse comprado somente PNs, você ainda teria algum tipo de dificuldade para vender. Se você precisasse vender de uma única vez esses 2 milhões, você teria dificuldade, porque você tem uma liquidez diária aqui de menos de 2 milhões. Agora, se você tivesse comprado as ações Unity, você não teria dificuldade, porque a média diária é de 79 milhões. Esses valores eles podem mudar de tempo em tempo, mas é importante a gente observar que, nesse caso, olhando para a liquidez, faria mais sentido optar pelas ações Unity. E esse tipo de análise é algo que você pode fazer para suas ações. Esse aqui é só um exemplo, não é nenhum tipo de recomendação de uma ação ou outra, mas é para você ter um olhar aqui mais analítico, né, de saber o que a gente pode observar para escolher qual ação a gente poderia comprar, tá? E se aplica a qualquer tipo de ação. Então, digamos que você quer descobrir qual é a composição da Unity, quantas ONs e quantas PNs essa Unity é composta. Você faz o seguinte, joga no Google o nome da sua empresa e mais a palavra RI. Você vai chegar no site de relacionamento com o investidor. Então vamos dar uma olhada no estatuto da Taesa para verificar essa informação. Então a gente entra aqui no site de relacionamento com o investidor da Taesa, a gente vai direto aqui na parte de governança corporativa, estatuto social. Dentro do estatuto social, a gente tem aqui todas as informações e aqui logo abaixo a emissão de units. E aqui a gente consegue verificar qual é a composição da unit. Nesse caso, aqui no parágrafo 1º, a composição ela vai ser de uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. E lembra que eu comentei que algumas empresas têm um pagamento de dividendos maior, né, para as PNs do que para as ONs? Então a gente consegue verificar da mesma forma. Um outro exemplo é a empresa Sanepar. Você faz a mesma coisa, vai buscar no site de relacionamento com o investidor, né, o RI Sanepar, você vai cair no site de relacionamento e vai buscar lá também aqui o estatuto, né, o estatuto da Sanepar. Dentro do estatuto da Sanepar, aqui você vai conseguir verificar, né, essa informação dos dividendos. As ações preferenciais, elas asseguram aos seus titulares as seguintes preferências e vantagens, tá? Aqui, recebimento de dividendos de 10% maior do que o atribuído às ações ordinárias. Então, nesse caso, existe uma preferência, existe um recebimento maior de dividendos no caso das PNs do que para as ONs, tá? Então, qual é a melhor opção de ação para a gente investir? Cada uma tem suas características e é importante entender e tomar a melhor decisão, aquela que faz mais sentido e é mais coerente para você. E existem investidores que tendem a preferir as ações ON por terem um maior alinhamento com os controladores. Outros investidores preferem as PNs por possuírem maior liquidez e às vezes maior dividendo que as ONs, como o caso da Sanepar que a gente viu aqui. E muitas vezes as ações ON e PN podem ter os mesmos benefícios. E é sempre importante analisar a governança corporativa. Como exemplo, o Novo Mercado, que é o maior nível de listagem, como se fosse um selo de qualidade que a empresa recebe da bolsa caso adote critérios mais rígidos de governança. Ou seja, a empresa adota mais transparência e mais garantia ao pequeno investidor. Se você quiser conferir mais sobre os segmentos de listagem, confere o vídeo aqui na descrição.
E se você quiser estudar e aprender mais como investir com um método e entendendo o que faz passo a passo, fica o convite para conhecer o meu treinamento. Primeiro link da descrição, você tem 7 dias para testar. Vai ser um prazer ter você junto aos demais alunos da comunidade Valorize, beleza? Então é isso, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!